Olá, querido aluno, querida aluna, querido participante aqui do canal Enem 360, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de linguagens. E antes de prosseguir, deixa eu fazer aquele pedido especial. Interaja conosco, participe nas nossas redes sociais, inscreva-se aqui no canal, ative o sino, comente, traga suas dúvidas. É sempre um prazer ter você por aqui. Hoje eu quero falar de três temas, então hoje a nossa aula é 3 em 1, né? Quero falar um pouco de pré-modernismo, quero falar de gêneros literários e também quero tocar no assunto figuras de linguagem. E antes de falar sobre isso, um comentário a respeito da prova de linguagens, né, do Enem 2020. Né? Aqui eu estou falando especificamente do caderno azul, você pode notar aqui no canto inferior esquerdo. Os textos que vêm aparecendo 2019 2020 são textos, digamos, de autores mais conservadores, de autores que não representam, por exemplo, a literatura mais contemporânea, pós-década de 70, mas sim anterior a 70. E esse autor não é diferente, é um autor clássico, não se trata de ninguém mais, ninguém menos que Graça Aranha. Você nota aí pela legenda, né? Graça Aranha e a sua obra Canaã, publicada em 1902. E antes de falar do texto, eu queria ler o comando da questão e depois nós analisaremos algumas coisas a respeito desse texto. No trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da, e aí você vê as alternativas, na relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação da personagem, confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem, prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana, depreciação do sentido da vida diante da consciência da morte iminente ou instabilidade psicológica da personagem face à realidade hostil. Bom, eu já vou falar do texto nas suas minúcias, mas deixa eu falar um pouquinho do Graça Aranha. Quem foi Graça Aranha? Bom, esse senhor é muito simpático, né? Ele foi um escritor que participa, né, do começo ali, né, integra o hall de autores ali do começo do século XX, publicou entre 1902 e 1930, digamos ali, próximo à sua morte, né, 31. Alguns textos de sua autoria também vieram de forma póstuma, mas algumas coisas que nós devemos falar sobre o Graça Aranha. Primeiro, foi um participante fundador da Academia Brasileira de Letras, ou seja, um autor já, podemos perceber, bastante conservador. Foi um dos inauguradores, eu botei entre aspas, né, pré-modernismo, porque você já viu aqui comigo em vídeos anteriores que pré-modernismo não é uma escola, não é um movimento, mas sim um recorte, né, um momento, digamos, em um termo um pouco menos padrão, uma caixinha, né, um rótulo que nós colocamos para classificar os autores e suas obras, mas ele também foi um participante muito ativo da Semana de Arte Moderna. E isso é fundamental, porque como um autor já consagrado pela sua obra, né, Canaã, de 1902, e participando da Semana de 1922, você percebe que seria como se fosse um padrinho dos autores que ali se lançariam, como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti Del Picchia, né, e assim outros. A sua escrita tem um cunho um pouco mais filosófico, uma escrita muito pragmática, muito semelhante até, por exemplo, ao Euclides da Cunha, que é um autor contemporâneo seu. Lembre-se que Os Sertões foi publicado também em 1902. E como eu quero dizer com cunho filosófico? Os seus personagens, perdão, né, como já temos aí no último tópico, são personagens simbólicos, né? São personagens que estão ali participando de uma certa dialética, de uma estrutura sim e não, A, B, né? Ideia A, ideia B. Então eles estão participando, digamos, de um processo argumentativo. É como se o Graça Aranha colocasse nesse livro, né, no Canaã, sobretudo, dois personagens que são completamente antagônicos, né? Um é muito radical, muito extremista, o outro é muito mais pacificador, muito mais conciliador. Então são personagens que se retratam ali como símbolos de uma ideia, símbolos de uma linha filosófica, que é o que Graça Aranha faz em muitas de suas obras. E aí, falando de suas obras, temos aí desde Canaã, de 1902, até o meu próprio romance, né, um romance que ele publica ali pouco antes de falecer, em 1931, e quero destacar duas coisas. Primeiro, Canaã, de 1902, a sua obra de entrada e já de cara a mais consagrada, que inclusive é o texto que estamos aqui falando. É um texto que fala sobre dois personagens, né, Lentz e Milkau, são dois imigrantes, né, de linhagem alemã que estão aqui no Brasil,
procurando ali uma terra para morar ali na região que hoje é o Espírito Santo, e eles, o livro inteiro, estão travando um debate, né? Um debate de ideias. Ideias, ora mais conservadoras, por um lado, e por outro, ora mais conciliadoras, né? Eu vou até me corrigir, conservadoras não, mais extremistas, né? Mais radicais. Um personagem, por exemplo, acha que deve ser eliminada toda a influência mestiça do Brasil, já o outro não, acha que essa mestiçagem é até boa para que se estude, por exemplo, a origem do nosso povo, né? Ideias essas que vão ser melhores trabalhadas em livros como O Retrato do Brasil, do Paulo Prado, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, né? Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, enfim, literatura que você já conhece, né? Da área de história, de sociologia e filosofia. Bom, voltando então para o texto, e aí me atentando a um segundo ponto, porque o termo expressividade apareceu. O que quer dizer expressividade da linguagem? Né? É aí que entra a nossa noção de gêneros literários e de figuras de linguagem. Se você encontrar essa expressão pela frente, fica atento a uma coisa. Expressividade da linguagem pode conter muitos itens, como por exemplo figuras de linguagem. Se você encontrar um texto recheado de figuras de linguagens, pode anotar que isso constitui, sim, linguagem expressiva. Se você encontrar um certo estilo particular, como uma pontuação exótica, como o caso de Saramago, literatura portuguesa, se você encontrar uma certa dissimulação, um certo deboche, como você encontra em Lima Barreto, como você encontra em Machado de Assis, isso também é uma linguagem bastante expressiva. Se você encontrar recursos poéticos ou recursos retóricos, como esse aqui, né, que é um recurso não desse texto, mas desse autor do Graça Aranha, ele usa muito os recursos retóricos ou recursos poéticos, como é o caso do Minha Couto, que é um escritor moçambicano, que você também deve conhecer aí de outras aulas, de outros vídeos, de outros conteúdos. E também pode ser que você encontre uma certa estratégia argumentativa, um texto que tem ali uma função de te convencer, de persuadir. Tudo isso está dentro do rol desse termo, né? Expressividade da linguagem. E falando do texto especificamente, vamos a ele. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras. No céu, nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. As montanhas, subindo ameaçadoras da terra, perfilavam-se tenebrosas. Os caminhos, espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. As árvores soltas choravam ao vento como carpideiras fantásticas da natureza morta. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam agudos com os pompios fúnebres. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam em uma angústia desesperada. Bom, se você notar aqui, toda a paisagem, né, ela está sendo comparada a outros elementos, como, por exemplo, caminhos que se animam como serpentes, árvores que choram. Então tem toda toda uma estética, toda uma tônica de animismo ou animística. Né? É como se você pegasse uma paisagem que por si é uma natureza estática e desse ânima, né? Que desse alma a essa paisagem. Então você já pode notar aí que existe um certo recurso poético e até de figuras de linguagem. Né? Personificação, por exemplo. Você tem aqui certos tons de comparação, né? Qual, né? Como, né? Tem aqui as árvores soltas, que no momento como carpideiras fantásticas. Então você tem comparações, você tem ora metonímias também, você tem personificações. Então você vê que é um texto recheado de figuras de linguagem. E isso sim aponta para uma linguagem expressiva. Então o que a questão vai pedir? O narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada, ou seja, centrada. Está como centro, está como coluna, está como a principal característica dessa expressividade. Né? Quais são os recursos? Você vai notar que pela comparação, pela metonímia, digamos aqui, pela personificação, pela metonímia, pela comparação, certo? Você vai notar que tudo isso contribui. Então vamos lá. Relação entre natureza opressiva e o desejo de libertação da personagem. A natureza é opressiva? Até é. Né? Você tem aqui, por exemplo,
nuvens colossais e túmidas, né? Essa coisa de grandeza, né? De opressão, até é. Só que isso está muito mais para fundo, não para figura, está muito mais para, digamos, tonalizar essa descrição cênica. Agora, olha para a alternativa letra B. Confluência entre estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. Isso faz sentido? Faz bastante sentido, porque você une tanto a figura quanto o fundo. A paisagem e a personagem, né, elas convergem, elas confluem. Segura isso aí porque faz muito sentido. Né? O personagem que se sente com medo, né? Se sente perturbado, lê o começo, né? Na sua imaginação perturbada, sentir a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Então o personagem começa a ficar com medo, começa a ficar intimidado, porque essa natureza também está crescendo ao redor dele. Então eu tenho estado emocional, estado da paisagem. Segura isso aí. Prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana. Do mundo natural, nem tanto, porque você vai ver que os pontos de comparação não são exatamente naturais, né? Carpideiras, você tem aqui os pios fúnebres, então não é bem somente o mundo natural, mas o mundo anímico também está interferindo. Na letra D, depreciação do sentido da vida diante da consciência da morte iminente. Apesar de nós termos um clima um pouco soturno, essa coisa da morte iminente não está aqui se revelando, apesar de alguns termos como fúnebres aparecerem. E por último, instabilidade psicológica do personagem face à realidade hostil. Isso faz sentido? Também faz. Mas lembre-se que o Enem é uma prova que vai cobrar de você a melhor resposta, a resposta que melhor se aplica e não exatamente qualquer uma que faça sentido, certo? Então, analisando essas 5 alternativas e comparando ponto a ponto do texto, a letra B seria a melhor resposta, porque é o ponto exato em que personagem e cena, personagem e paisagem convergem. E aí você usa muitas figuras de linguagem, tanto para caracterizar a personagem como a natureza. Então a natureza cresce, a paisagem ela vai de alguma forma representar essa consciência do personagem, muito parecido até com o que o romantismo fez lá no século XIX, e temos então, portanto, a cena toda montada. Esse era um recurso de todos não, né, mas de grande parte dos escritores, tanto do século XIX quanto do século XX. Letra B, portanto, é a nossa melhor resposta. Sentiu alguma dúvida? Pensou em alguma coisa? Escreva pra gente, anota aqui no comentário, que vai ser um prazer ouvir e responder você. Ficamos então para uma próxima aula, para um próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!